não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E a relação entre a ciência e os princípios nunca está totalmente esclarecida. Por exemplo, não é possível você criar uma geometria sem você ter uma noção do que é espaço. Mas espaço é uma noção geométrica? Não. A noção de espaço transcende infinitamente a geometria. Então, isso quer dizer que o primeiro sujeito que delimitou o campo da geometria, ele partiu de elementos que não eram geométricos. Por exemplo, pode haver geometria sem a dedução lógico-analítica? Não. Mas a dedução lógico-analítica depende da geometria para o que quer que seja? Não, ela é um conceito lógico. Você pode aprender a lógica inteira sem saber nada de geometria. Então isso quer dizer que na primeira delimitação da ciência, você já está usando elementos que você colheu de outros conhecimentos, de outras ciências. Que a partir dali não podem ser julgados pelos critérios da própria ciência que você está fundando. Por exemplo, quando Emile Durkheim, no livro As Regras do Método Sociológico, ele delimita a sociologia como o estudo dos fatos sociais. E em seguida define o que é fato social. Ele diz, bom, mas ele não discute a noção de fato. Essa noção de fato ela recebe de uma tradição lógico-metafísica de milênios. E uma vez que ele aceitou essa noção e a usou como princípio para fundar uma nova ciência, essa ciência não pode retroagir sobre a noção de fato. Quer dizer, a discussão do que é um fato e do que não é, não faz parte da sociologia. E você pode dizer que essa discussão está totalmente resolvida a partir do momento em que Emile Durkheim funda a sociologia. Fala, não, a questão continua, filosoficamente você continua discutindo. O que é um fato e até se existem fatos. Por exemplo, no Tratados Lógico-Filosóficos, Ludwig Wittgenstein define o fato como alteração de um estado de coisas. Então eu digo, isso aí dá muito pano para manga. Porque logo que eu li isso eu me perguntei, mas quer dizer que se um estado de coisas não muda, ele deixa de ser um fato? Por exemplo, aqui temos uma montanha, ela nunca saiu do lugar. Ela deixa de ser um fato só porque não aconteceu nada com ela? Então é um problema a definição de fato, mesmo para uma mente poderosa como Ludwig Wittgenstein, não é uma coisa tão fácil. Então, isso quer dizer que os territórios das ciências são entidades mais ou menos móveis e que estão permanentemente se mesclando e entrando em estado de crise. E que só se você tiver uma visão do estado geral, vamos dizer, da estrutura das ciências num determinado momento histórico, daí você entende o que é cada uma das ciências. Porque nunca se trata, vamos dizer, de uma distinção entre objetos físicos tão distintos, por exemplo, quanto esta mesa é do chão em que ela se apoia. Nunca é assim. Então, o conhecimento do sistema da ciência, do sistema dos conhecimentos humanos, é a condição preliminar indispensável para que você entenda cada uma das ciências ou cada um dos ramos de estudo. É mais importante você ter essa chave classificatória geral do que você conhecer qualquer uma das ciências em particular. Professor, essa ordenação dos livros, de modo geral, é possível fazer por meio da leitura inspecional do Mortimer Adler? É o que você vai ter que fazer, claro, essa leitura inspecional. Tá certo? Então, sei lá, eu tenho, na minha biblioteca eu acho que eu tenho uns 7, 8 mil livros, né?
De pelo menos metade deles eu só fiz leitura inspecional. Quer dizer, eu li o índice, li o prefácio, li a conclusão, um pedacinho no meio, eu sei do que se trata. Ele está lá, quando eu precisar eu vou lá. Eu não estou perdido. Mas eu não conheço o conteúdo. Eu só conheço a posição esquemática dele no conjunto. Agora, conhecer a posição esquemática de tudo no conjunto é muito mais importante do que você conhecer cada uma das ciências em particular. Está entendendo? Então, vocês ouviram alguma universidade, alguém ensinar uma coisa dessa? Nunca, ninguém faz. Eu digo, sem isto, você não entende nada. Ou seja, isto que eu estou ensinando para vocês é a base de qualquer estudo universitário, do que quer que seja. Por isso que eu afirmo taxativamente, não há ensino universitário no Brasil. A noção de universidade sai de um duplo sentido da palavra universitas. Então, em primeiro lugar, essa palavra designava o universo dos professores e alunos, quer dizer, a classe letrada de modo geral. Depois adquiriu o sentido universitas scientiarum et literarum. Quer dizer, universidade é o universo das ciências e das letras. Então, evidentemente, algo da estrutura da universidade você conhece. Mas experimente fazer um teste. Você vai numa universidade, qualquer universidade de São Paulo, e pega um aluno qualquer, pega lá um aluno de biologia e diga, me descreva a estrutura desta universidade, a divisão dos departamentos, etc, etc. A maior parte deles não sabe nem isto. Quer dizer, ou seja, ele não sabe onde está o departamento dele, ele só sabe estar fisicamente, ele sabe chegar lá. Agora, você pode aprofundar a pesquisa e dizer, por que a divisão é essa? Quem determinou que seria assim e por que fizeram? Ah, bom, aí 100% não sabe. 100% não dos alunos, dos professores. E daí você pode fazer uma pergunta, bom, mas a divisão não poderia ser outra? Pô, aí os senhores vão entrar no estado de perplexidade total. E daí você faz a pergunta decisiva. Você tem certeza que essa divisão em departamentos coincide com as divisões objetivas dos objetos estudados? Pronto, aí acabou. Você matou o cara. Então, é por isso que eu digo para você, não há um único estudante universitário no Brasil. E não há uma única universidade no Brasil. Porque ser um estudante universitário é saber isto. Senão você é a mesma coisa, estou estudando uma escola isolada. Eu faço aqui uma escola de corte e costura. E as meninas vão estudar ali. Elas não precisam saber qual é a relação da corte e costura com a ciência econômica, com a engenharia, com a filosofia. Não, elas vão estudar corte e costura. Então é uma escolinha profissional. Então, no Brasil, na melhor das hipóteses, você tem escolinhas profissionais. Professor, poderia pegar a classificação do Aristóteles, do sistema da ciência, ciências teoréticas, práticas? Não, existem milhões de divisões diferentes. Nenhuma delas resolve o problema nunca. Mas você ter uma visão, da dificuldade geral das classificações, é você ter uma visão geral do que é possível o ser humano saber num determinado momento histórico. Está entendendo? E se você não tem isso, você não tem nada. Você está realmente estudando corte e costura. Está compreendendo? Então, é evidente que não pode haver corte e costura se não existem tecidos e linhas. Não é verdade? Se não existisse tecido nem linha, ninguém poderia aprender corte e costura. Não pode haver tecidos sem haver uma indústria têxtil. A mulher que está aprendendo corte e costura precisa saber alguma coisa a respeito da indústria têxtil? Absolutamente nada. Ou seja, ela desenvolve a atividade dela dentro de um panorama do qual ela ignora tudo. Então, isso é o contrário do estudante universitário. O sujeito que sabe apenas desempenhar a sua tarefa,
mas não sabe quais são as bases sociais, econômicas, intelectuais, etc. dela, e não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, é apenas um trabalhador braçal. Não é um universitário jamais. Quer dizer, ser um universitário é exatamente saber onde está aquilo que você está estudando, pô. É claro que você precisará conhecer a sua disciplina própria em profundidade. Mas se você não sabe onde ela está, então não é o que eu quer dizer, você não sabe nada a respeito dela. Porque você não sabe graduar o valor daqueles conhecimentos. E você não sabe a importância dela para as disciplinas circunvizinhas. Ora, qualquer conhecimento importante que seja alcançado em qualquer ciência, ele necessariamente tem importância para as ciências circunvizinhas. Por quê? Porque ele vai ser usado por profissionais de outras áreas que não irão verificar em profundidade o que você diz. Por quê? Porque elas partem do princípio de que você é um profissional e sabe o que está dizendo. Está compreendendo? Por exemplo, sei lá, um médico que está estudando, está atendendo um paciente que está com uma determinada doença, tá certo? Bom, e ele sabe que dessa doença existe, por exemplo, uma certa proporção de casos que são autorremissíveis, curam sozinhos. Então, a história do Darcy Ribeiro, quando ele foi internado com câncer, o médico informou para ele, não, nesse caso tem 32% de autorremissão. Ele disse, estou nessa, e foi para casa. E sarou. Então, muito bem. O médico, ele conta com essa informação. Mas ele precisa tê-la produzida por si mesmo? Ele precisa ser um profissional da estatística, da epidemiologia? De maneira alguma. Porque ele conta que um outro profissional confiável produziu aquilo. Então, o que uma ciência produz tem de servir de base para o que outras ciências estão estudando. Senão tudo para de funcionar. Está compreendendo? Então, por exemplo, se você estuda direito, bom, você tem que, direito criminal, algo você tem que saber sobre a psicologia da mente criminosa, não tem que saber. Só que você precisa ter produzido esse conhecimento pessoalmente. Você precisa ser um psiquiatra também? Claro que não. Então você confia na informação que recebeu de outro profissional universitário. Está entendendo? Toda e qualquer atividade científica se apoia em conhecimentos que vêm de fora, produzidos por outros profissionais. Então isso quer dizer, se você não sabe qual é a importância relativa que o conhecimento que você está produzindo tem para as outras ciências, você não é capaz de avaliá-lo. Pode ser que aquilo que lhe custou anos de aprendizado e de pesquisa não sirva para absolutamente nada e não tem importância alguma. E pode ser que seja uma coisa decisiva. E você não sabe avaliar o que você tem na mão, então onde você está? Você está na história do covinho, oncotô, pocovô, você está entendendo? Sabe a história, né? O japonês levou a pancada na cabeça, acordou. Do covinho, quer dizer, de onde eu vim, oncotô, onde que eu estou, e pocovô, para onde eu vou. Então, eu digo, se não existe esta clara consciência do sistema da ciência e da sua articulação, não há ensino universitário algum. E é claro que o estudo do problema do sistema da ciência, ele é em si mesmo uma especialidade e das mais difíceis. Mas eu sugiro que você dedique a essa especialidade algum tempo antes de você entrar nos conteúdos de qualquer ciência em particular. Bom, se você já tiver aprendido essas 4 coisas, primeiro, a ordenação da importância subjetiva do conhecimento. Segundo, a gradação de credibilidade, valor do conhecimento. Terceiro, o gênero literário no qual as coisas se expressam. E quarto, o lugar daquele negócio do sistema da ciência, você já é um homem eruditíssimo, sem ter estudado nada em particular. E note bem que este estudo, ele em si mesmo é difícil e complexo. O senhor falou na terceira chave, até qual?
Não, o número de chaves não acaba mais. Não acaba mais. Amanhã eu vou entrar em outras chaves mais específicas com relação a cada área em particular. Tá certo? Mas o sistema da ciência é um nome, pode ter outro nome que você queira. O sistema da ciência não coincide necessariamente com a estrutura administrativa das universidades. Não coincide com a ordem das bibliotecas. Porque cada uma dessas outras chaves classificatórias, ela atende a um outro objetivo que não é este nosso. Por exemplo, a ordem das bibliotecas é simplesmente para facilitar você encontrar os livros. Não é isso? Sem contar que a ordenação de uma biblioteca não precisa necessariamente atender aos cânones gerais da biblioteconomia. Então, se você for na minha biblioteca, você vai ver que existe uma certa divisão por assuntos. Porém, tem um pedaço que está tudo misturado. Mas o que é isso? Eu digo, bom, aqueles são, por exemplo, eu tenho aqui da minha esquerda o conjunto dos livros que eu uso para a minha pesquisa da mente revolucionária. Aquilo pode vir de qualquer lugar, de qualquer ciência. Então está tudo misturado, mas é de acordo com a minha conveniência. Não é isso? Isso não quer dizer que a ordenação por assunto esteja bonitinha, não está não. Né? Mas eu conheço pessoas que arrumam a sua biblioteca de acordo com a classificação decimal de Dewey. Bom, isso significa que ele não usa a biblioteca para absolutamente nada. Porque a hora que ele for, essa classificação foi feita para um usuário genérico. Ou seja, qualquer pessoa, com qualquer finalidade, entra na biblioteca e vai encontrar os livros dessa maneira. Não é para o usuário específico, que é o dono da biblioteca. Se for para um usuário específico, então ele tem que saber, eu tenho essa biblioteca para quê? É só para enfeitar, só para dizer que eu sou um sujeito erudito? Pode ser, se for para isso também. A biblioteca só para mostrar para as pessoas. Pode fazer. Pode ser uma biblioteca de bibliômano. É outra coisa. A minha biblioteca, bom, é a biblioteca do pesquisador. Então, tem que estar de acordo com as conveniências da minha pesquisa e não com uma ordem abstrata qualquer. Tá certo? Também, daí surge um problema terrível. A ordem, o sistema dos conhecimentos correspondem com a divisão objetiva dos entes no mundo real? Ou, como dizia Husserl, corresponde com a divisão das diferentes ontologias regionais? Aqui tem uma ciência que estuda isso, ali outra que estuda aquilo. Esta diferenciação entre este objeto e aquele objeto existe apenas no método da ciência, ou há uma distinção objetiva, real, entre os objetos? Então, é uma frase dele que eu acho maravilhosa, que ele diz: não existe uma embriologia dos triângulos, nem uma trigonometria dos leões. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que entre esses objetos existe um abismo ontológico real. Nada do que você estude sobre um poderá fundamentar nenhuma conclusão que você tire sobre o outro. No entanto, às vezes existem interseções que do objeto de uma ciência você tira conclusão sobre outra. E existe, vamos dizer, o famoso problema da técnica, que eu já abordei em outras aulas, que eu digo que qualquer objeto técnico, ele condensa em si elementos cognitivos de proveniência variada, tirados de ciências incomunicáveis entre si, onde não há nenhum princípio comum. Por exemplo, aqui é um negócio chamado computador. Aqui o primeiro elemento que entra aqui é um negócio chamado código binário. Sem código binário não tem computador. Não é isso? Bom, mas existe o tal negócio do circuito integrado.
Do código binário você pode deduzir alguma coisa para a construção do circuito integrado? Nada. E vice-versa, também não. Isso quer dizer que o nego tem que inventar uma maneira de articular o circuito integrado com o código binário. Ou seja, fazer com que a circulação da eletricidade ali represente para ele, signifique para ele alguma coisa do código binário, como poderia significar letras ou qualquer outra coisa. Em terceiro lugar, existem elementos de metalurgia, que também não podem ser deduzidos do circuito integrado e nem do código binário. Existe a química dos plásticos, não é isso? Existe a ergonomia, que deriva da anatomia, da fisiologia, ou seja, as teclas elas têm que ter o tamanho do dedo humano, você não pode fazer teclas desse tamanho. Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!